Prosseguindo em nosso estudo, no livro de Gênesis, agora no capítulo 18, convidamos a todos a abrir sua Bíblia e estamos acompanhando alguns versos desta narrativa da vida de Abraão e daqui colhendo os ensinos que Deus quer que tenhamos, ou mesmo o simples conhecimento da obra de Deus através deste homem Abraão. Temos solicitado em outra oportunidade e reafirmamos agora que é importante que cada um de nós estejamos previamente fazendo uma leitura do texto bíblico em Gênesis, para ao chegar aqui no acompanhamento do estudo podermos estar avançando. Nós não podemos nos deter em verso por verso mais, mas vamos coletar dos registros da narrativa que temos aquilo que possa ser importante para compreendermos. Portanto, Gênesis capítulo 18, abrindo este texto, vamos ver os primeiros versos. A palavra aqui, depois do concerto de Deus ou da aliança de Deus com Abraão, vai nos falar de mais uma oportunidade que Deus vem ao encontro de Abraão. E a narrativa no verso 2 até o verso 5 diz para nós assim: E levantou os olhos Abraão e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse a Abraão: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-os debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. Capítulo 18. Deus vem ao encontro de Abraão. Abraão vê 3 personagens. E a indagação de muitos é esta: 3 personagens? Deus e mais 2? Abraão se prostra diante de um e o tem como sendo o Senhor. Seria o próprio Deus? Sendo o Senhor que se manifestou a Abraão, naturalmente Deus teve que se esvaziar da sua glória, do seu poder, tomar a forma humana, para então dirigir-se a Abraão e Abraão falar com ele. Esse modo de pensar entre os eruditos é chamado de antropomorfia, ou seja, o ser celestial tomando a forma de um homem. Estaria Deus fazendo assim? Como também, como em outros exemplos, há a possibilidade de simplesmente Deus enviar alguém que o representava, um seu porta-voz, que falava a sua palavra na autoridade dele mesmo. E assim temos 3 personagens. Abraão reconhecendo ali a presença de Deus. E observe que Abraão trata como se fosse um homem, né? Convidando para estar, se deter, lavar os pés, descansar, comer um pouco, para esforçar o seu vigor e então continuar na sua caminhada. Um Deus bem perto dessa forma. Vamos entender que Abraão assim o tinha dito. Assim se expressava. E assim é feito. Abraão corre para tomar as providências da alimentação e vem outra vez até
aquele grupo, aqueles 3 seres, personagens que estavam ali. E a conversa continua no verso 10, quando Deus presente ou ali representado diz assim para Abraão: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Observem que, já no capítulo anterior, capítulo 17, Deus veio fazer um pacto com Abraão, e quando já deu-lhe este novo nome de Abrão para Abraão, e a Sarai, sua esposa, para Sara, fazendo a promessa da chegada do menino Isaque, o filho de Abraão com Sara. E agora, isso é reafirmado. E observe que Sara está ouvindo esta promessa de Deus. E a expressão por este tempo da vida, mostrando um aspecto humano. Não era agora uma promessa indefinida ou indeterminada no tempo. Não, mas por esse tempo, segundo a forma de ser dos homens. Sara ouviu. O verso 11 e 12, vamos ter o comentário de Sara. Verso 11 diz que eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Até então Sara tinha sido infrutífera, estéril, e agora com a idade passando, o costume das mulheres cessando também com ela, pronto. E Deus fala que vai ter um filho. Assim, o verso 12 retrata o sentimento de Sara, que diz a palavra: riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Sara riu consigo mesmo, considerando a situação do amortecimento de Abraão, do amortecimento do seu ser, e teria ela ainda relacionamento para gerar filhos. Riu-se. Mas tudo isso está na presença de Deus. Deus fala com Abraão desta forma no verso 12: assim, pois, riu-se Sara consigo. Agora 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Deus continua falando com Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor, a Deus? E reafirma Deus: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. De novo, a esse tempo. E acho bom destacarmos sempre que a vida depende de Deus. Observe que Deus disse: tornarei a ti, e Sara terá filhos. A vida, até a vida natural, isso vem por operação, permissão de Deus. Muitas vezes nós temos uma luta tremenda em nós mesmos, em alguns casais, na procura de algum artifício, algum auxílio da medicina para que venha a ter filhos. Mas na verdade, não é Deus o Senhor da vida? E aqui está bem claro isso: virei a ti e terás um filho. É Deus quem dá, é Deus quem faz vir a conceição. Mas continuando, nesse momento Sara nega que tenha rido. Verso 15: Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Sara ficou com temor e achou mais fácil negar.
Mas o próprio Deus lhe diz: não digas isso, porque te riste. Não adianta esconder diante de Deus. Pronto. Passa esses momentos em que Abraão está com os personagens, esse diálogo que envolveu também Sara. Eles se alimentam como se fossem homens naturais, mas logo depois se levantam para se deslocar e ir em continuidade do seu caminho. Mas nesse momento, verso 17 do capítulo 18, o próprio Deus diz, falando como que consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Que bonito isso, irmãos. E aqui tem uma sequência de expressões. Deus considera que Abraão está sendo para ele um servo, servo obediente, servo fiel, aquele por quem Deus estaria abençoando todas as nações, e que Abraão seria fiel também nas suas gerações, ensinando acerca do conserto do próprio Deus. E Deus então não quer esconder, ocultar de Abraão o que está para fazer. Aí vale uma outra palavra que encontramos em João capítulo 15, também verso 15, quando Jesus dirigindo-se aos seus discípulos, diz que não os chamava mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamava-os de amigos, porque certamente que Jesus estaria fazendo, estaria também participando e já participava aos seus discípulos. E assim, desta forma, Deus está considerando Abraão como amigo, porque não quer ocultar de Abraão, ainda que a palavra amigo não está escrita aqui, mas vamos encontrar isso em Isaías e também em Salmos, a colocação de Abraão, tal qual Moisés, sendo amigo de Deus. E Deus não escondendo coisa alguma, mas revelando o que tem a fazer. Na verdade, irmãos, Deus continua sendo amigo da igreja, dos seus servos fiéis, porque em outra palavra está escrito aqui que Deus não oculta dos seus servos, os profetas, o que está por fazer. Certamente, o que ele está para fazer, ele comunica a seus servos, os profetas. Vamos entender, a própria igreja, Deus tem algo a fazer e avisa a igreja através de um de seus membros, um dos irmãos ou irmãs, através de sonhos, através de, vamos dizer assim, visões, através de uma palavra profética. Deus revela. O que nós precisamos estar é atentos, ouvindo o que Deus fala à igreja. Mas Deus continua considerando os seus como seus amigos, mais do que amigos. Somos chamados de filhos dele, e ele não quer ocultar coisa alguma daquilo que ele está por fazer no meio do seu povo, ou mesmo fora da atuação, ou, vamos dizer assim, do meio do povo diretamente. E Deus revela então qual era o objetivo da sua caminhada: ir até Sodoma e Gomorra e verificar se aquele clamor de injustiça e transgressão e pecado que chegava ao céu era isso mesmo. Se assim fosse, certamente aquela cidade ou aquelas cidades seriam destruídas. São formas de Deus falar humanamente, porque Deus sabe muito bem o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Não é preciso Deus descer para ver, porque nada lhe é oculto, como diz Davi no Salmo 139, onde estivermos, Deus se faz presente e conhece todas as coisas. Assim sendo, é que nós temos então numa preocupação de Abraão, que vai agora clamar a Deus, interceder por justos que possam existir na terra de Sodoma e de Gomorra. Mas a expressão diz assim no verso 22: então viraram aqueles varões
o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 3 personagens. Na verdade, 2 vão continuar o caminho. E o terceiro fica ali com Abraão. E Abraão conversa com ele, sendo ele o Senhor, a quem agora Abraão derrama a sua súplica. Primeira expressão do verso 23. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Continua Abraão no verso 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Essa noção é importante termos, irmãos, de uma justiça de Deus, que Abraão também conhecia como justiça, não ser levado o justo na condenação do ímpio. Deus separa a condenação do ímpio e o recolhimento do justo. Deus não recolhe o justo na condenação do ímpio. Observe bem isso. Verso 25, Abraão insiste, argumentando e dizendo: longe de ti, de Deus, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, será que Abraão não conhece Deus? Será que tem dúvida que Deus possa fazer justiça, que ele tenha que apresentar situações e requerer, suplicar por uma atuação de justiça? Na verdade, Deus é justiça em tudo e pesa com fidelidade todas as coisas. Esta forma de falar é como o próprio Espírito de Deus ajudando Abraão a entender e aprender e dialogar com Deus. É tal qual vemos mais à frente Moisés suplicando diante de Deus misericórdia para com o povo de Israel, para que Deus não destruísse o povo. Mas por acaso teria Moisés mais misericórdia do povo? Amaria mais o povo do que o próprio Deus? Certamente que não. Mas na verdade, quando isso acontece, é quando o próprio Espírito de Deus, que também está em nós, opera em nós o mesmo sentimento de Deus. E aí parece que estamos como que vendo Abraão suplicando a Deus, argumentando em justiça, o que na verdade ocorre no próprio Deus. É isso que é o bom, irmãos. É aí que está a situação de nós estarmos tão cheios do Espírito de Deus, que aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, acaba sendo não de nós mesmos, mas do próprio Espírito de Deus que está em nós, e parece tão como sendo algo nosso. Mas é quando Deus tem liberdade em nós mesmos, e chegamos ao ponto que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essas palavras, na verdade, é o próprio Espírito de Deus que estava em Abraão. E a sequência, irmãos, sabem que Deus então concorda, vai ao encontro da petição de Abraão, no verso 26, ao dizer: disse o Senhor Deus, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Deus concordou. Mas veio a Abraão o temor: e se faltar uns 5 para completar 50? Se tiver só 45? E Deus, respondendo a esta nova súplica de Abraão, diz: está bem, se ali eu encontrar 45 justos, pouparei a cidade por causa dos 45 justos. Abraão cai em si e fala: e se faltar um pouco mais? Observe, irmãos, que Abraão está sendo como que ousado e tendo muita liberdade de insistir uma coisa com Deus, depois achar que aquilo não seria suficiente e ir pedindo mais. E as condições vão ficando mais estreitas.
Mas Abraão entende que está falando com Deus, porque no verso 29, mais um pouco à frente, no verso 30, Abraão diz assim: ora, não se ire o Senhor Deus, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, observem que Abraão está entendendo que está sendo insistente, pede a Deus uma coisa, mas depois ele mesmo muda, no temor de que não haja tantos justos assim na cidade, e vai descendo a 30. No verso 31, Abraão insiste mais um pouco, mas olha o respeito e o cuidado, ao dizer: eis que, diz Abraão, agora me atrevi a falar ao Senhor Deus, se porventura se acharem ali 20. Verso 32, Abraão insiste, e no temor, já dentro de si, ele disse: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. Olha, irmãos, como que Deus é bom, Deus é pacífico, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. O próprio Abraão viu que estava sendo insistente com Deus, mas Deus está atendendo. Deus não se teve por incomodado de uma insistência. Aqui está um exemplo também de oração, de sermos insistentes com Deus em oração, não sendo abusado, podemos ser ousados, contando com a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para conosco. E assim Abraão alcança de uma petição que começou com 50 justos e foi descendo até 10. Parece que Abraão está tendo mais misericórdia da cidade do que Deus, né? Vamos ver se vamos achar 10 justos naquela cidade. E assim, o capítulo 18, no verso 33, capítulo 18 e verso 33, mostra que Abraão terminou a conversa com Deus, Deus terminou a conversa com Abraão, pronto, e segue os seus destinos. Entramos no capítulo 19, onde a narrativa já muda para Sodoma e Gomorra, mais precisamente a cidade de Sodoma. O verso 1 diz assim: e vieram os 2 anjos, aqui já usa a expressão anjos, lembrando que anjos significa também mensageiros. Os 2 anjos vieram a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Paremos aqui. Os 2 personagens que antes com o Senhor Deus estavam falando com Abraão, 2 anjos, chegam a Sodoma. Entrando na cidade, vão para a praça, para ali se deter e passar a noite. O que normalmente entre os viajantes era recolher-se dentro de uma cidade, refugiar-se, abrigar-se, proteger-se de algum perigo externo, para depois no outro dia sair seguindo viagem. Mas, irmãos, interessante, qual o destaque desses personagens, para que Ló, olhando para eles, já veja neles alguma coisa especial, e observem bem, se lança de rosto à terra, chamando de meus senhores, e pedindo a honra de recebê-los em casa. A palavra de Deus não mostra para nós se tinha uma vestimenta especial, se tinha uma auréola especial, não fala nada disso. Mas outra vez eu digo,
É aquela comunhão de espírito com Deus que traz o entendimento, a percepção do que está sucedendo e o que significa que pessoas são essas que chegam até Ló em Sodoma. Ali parece que há um diálogo de uma resistência dos anjos em aceitar o convite de Ló, mas a insistência é grande e Ló consegue levá-los para casa para dar abrigo, o pouso, a hospedagem, que a palavra em Hebreus chega a citar também, para nós não esquecermos da hospitalidade, porque muitos com a hospitalidade têm abrigado, recebido em casa anjos, mensageiros de Deus. Na verdade, lembremos que quando recebemos o enviado, recebemos, honramos aquele que enviou. Então, na verdade, até hoje, quando recebemos alguém da parte de Deus, ou em atenção para com Deus, é como se recebêssemos o próprio Senhor. Assim Ló os recebe. O que se segue ali é uma coisa vexatória. Os moradores de Sodoma, sabendo que chegaram estrangeiros, forasteiros na casa de Ló, que eles sejam colocados para fora, para abuso, desrespeito, coisa vergonhosa. Nós citamos isso porque é a palavra de Deus, para compreendermos até onde vão os homens, e que muitos fatos que nós vemos hoje nas manchetes, nos noticiários, é a mesma coisa. Querem que aqueles seres saiam fora para abusar deles. Aqui temos Ló como hospedeiro, intervindo em defesa, porque diz o verso 6: saiu Ló a eles, aos moradores da cidade, à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Verso 8: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló, em defesa daqueles personagens, está pronto a deixar até suas filhas à mercê da maldade dos moradores daquela cidade, aqui no caso Sodoma, em defesa dos anjos, dos enviados de Deus. Observam que as coisas estão feias, mas se atentarem bem, nós estamos vivendo um tempo que chega a ser isso também. Essa maldade existe, essa corrupção, essa malícia está no mundo. Só que, será que temos Ló suficiente aqui nesse tempo da nossa vida, de que estariam prontos a qualquer sacrifício para defender os que são enviados de Deus? Como os de Sodoma, encontramos muitos. Nós precisamos ser como Ló, prontos a tudo para defender os enviados de Deus, a qualquer sacrifício. E a palavra mostra que os moradores da cidade não querem ouvir Ló, colocam Ló também como alvo da sua maldade, da sua malignidade, dizendo que vai fazer mal também a Ló, porque como estrangeiro tinha chegado naquela cidade e estava querendo ser juiz de questões entre eles. Mas é quando os anjos começam a operação ali. Primeiro tiram Ló para dentro da casa, cegam os moradores da cidade, que ficam como que tateando as apalpadelas, procurando a casa de Ló, mas por poder de Deus estão cegos, não se dão mais com a casa de Ló. E Ló é apressado pelos anjos, dizendo: está chegando amanhã, e pela manhã a cidade vai ser destruída.
Você tem mais alguém que você queira tirar da cidade? Observe, tudo isso é expressão da misericórdia de Deus. E Ló diz, tenho 2 jovens que são os pretendentes das minhas filhas, possíveis genros no futuro. E o anjo diz, vai eles e chame-os, porque pela manhã a cidade vai ser destruída. E Ló vai até eles, esforça para trazê-los para sua casa e consequente retirada da cidade, mas os genros estão achando que Ló está de brincadeira e não atentam para a seriedade do fato. Não tem Ló como digno de atenção e honra a este ponto. Não querem sair da cidade. Mas diz a palavra que os anjos estão apressando e Ló demora-se a sair da cidade. Verso 16. Ele, Ló, porém, demorava-se. E aqueles varões, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Deus é mais misericordioso que Abraão. Abraão parou nos 10. E Deus está detendo-os, aguardando a saída de quem? Quem era justo? Ló. E talvez sua esposa, 2 filhas, no máximo 4 pessoas. Mas Deus retira esses 4. Aqui está para nós também, irmãos, o ensino. Que a palavra diz para nós não sermos vagarosos. Ló estava vagaroso. Em vez de se fazer pronto e apressar-se para sair da cidade da destruição, demorava-se. E será que isso também não acontece com muitos de nós, que Deus está querendo nos preparar, querendo que fiquemos prontos para a partida desta existência e a gente se detém? Acontece isso também. Vamos nos apressar. Paulo chega a usar expressões como essa, apressando-nos, no aspecto de ficarmos prontos e à mercê da vontade de Deus para sairmos deste mundo. Continuando mais um pouco. Aqui se dá a saída de Ló por uma atuação dos próprios anjos, que Ló se demorava. E a ordem é, sai daqui, afaste-se, não olhe para trás, para que não venham estar envolvidos na destruição da cidade. Mais uma vez, irmãos, observem a fragilidade nossa, aqui expressa no modelo Ló. Os anjos dizem, foge para o monte. E Ló diz, mas estou com medo de ir para o monte e esse mal me acontecer. Os anjos vieram para tirá-lo da cidade e apontam o monte como lugar de refúgio. E Ló diz, não, para o monte não, estou com medo do mal chegar lá. Ali tem uma cidadezinha pequenininha, não dá para ficar ali? Como que apresentando um abrigo melhor do que os anjos tinham apontado antes. Mas a misericórdia de Deus outra vez diz, tá bom, vão lá para essa cidade que você quer ir, mas apressem, porque nada poderiam fazer enquanto vocês não chegarem lá. E Ló vai para a cidade chamada Zoar. E quando lá chegam, a cidade de Sodoma, como Gomorra, a região vizinha toda, é consumida por fogo e enxofre. Até hoje, quem quiser ir para aquela região vai encontrar os resíduos dessas cidades em ruínas que estão ali até hoje, para sinal, mostrar a veracidade do juízo de Deus para homens ímpios. Observe, irmãos, que hoje nós estamos vivendo uma corrupção sexual terrível no mundo. Antes era só Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas. E hoje a corrupção está generalizada, globalizada.
em todas as formas de comunicação e apresentação. O mundo inteiro já está como Sodoma e Gomorra para ver um juízo de Deus destruindo este mundo. Que falta, senão o Ló apressasse a sair da cidade. E nesse caso o Ló somos nós. É a igreja que precisa apressar-se mais para ficar pronta, para que o Senhor possa ter cumprido a sua vontade, retirando o povo que já está pronto. E Deus não vai fazer isso enquanto não completar o número de salvos. E às vezes a demora de Deus não vir para buscar a nós é porque não se completou o número. Precisamos evangelizar mais. Ou nós mesmos ainda não estamos prontos para sair deste mundo. Vamos ter cuidado disso. Mas a sequência mostra que, infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás. E quando olhou para trás, pronto, ficou transformada numa estátua de sal. Já estava fora, já estava a caminho da salvação. Porque olhou para trás, tendo sido advertida para ninguém olhar para trás. Assim Jesus depois vai dizer também para nós. Precisamos ter cuidado, nós estamos nesse processo de sair deste mundo. Na verdade, em espírito, já estamos saindo deste mundo. Já estamos em lugares celestiais, mas não vamos olhar para trás. Se olharmos para trás, isso significa que o nosso coração, o nosso desejo está lá, no que está ficando para trás. É como se, tomando mão do arado, olhássemos para trás. Ou como quem saiu do Egito e tem saudade do Egito. Volta ao Egito. Não chega à terra prometida. Tomba no deserto deste mundo. A mulher de Ló, diz Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque no fim do mundo vai ser como em Sodoma e Gomorra. Tudo está normal. Os dias normais. Em se comprar e se vender. Casar e dar em casamento. Todas as demais coisas. E de repente virá o fim do mundo. Alguns pensam que virá algum acontecimento apocalíptico, caos, para ficar mais evidente a proximidade da vinda de Jesus. Mas não é tão notório assim, irmãos. Já existem calamidades no mundo. Tufões, terremotos, fomes, pestes, para todo lado. Até um caso simples como a dengue. Isso também é peste. Coisas que vêm de mal sobre o homem que ele não consegue se livrar, nem de um mosquitinho. E não é Deus falando? Por isso que diz a palavra para nós vermos de onde vemos a espada e compreendemos de onde está vindo. E sempre vem da mão de Deus a correção para a humanidade. Não adianta muita coisa. O que Deus espera é que os homens entendam que estão num processo de castigo e de correção. Se atentarem e desviarem da maldade como os moradores de Nínive, haverá salvação. Senão, não adianta. A AIDS, o banditismo, a fome, a dengue, tudo isso vai acabar com os seres humanos. Estamos sendo ceifados na face da terra. Morre mais gente dessas coisas que parecem ser pequenas e mesmo acidentes de trânsito do que nas grandes guerras da atualidade. Continuemos. Queria fazer menção ainda ao verso 30, neste capítulo 19 que estamos lendo. Ló abrigou-se na cidade de Zoar. Mas logo no verso 30 vemos: e subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Basta, só isso aqui. Para onde que ele está indo agora? Justamente para o lugar que o anjo tinha falado para ele ir. Livramento mesmo é só onde Deus aponta para nós. As nossas ideias não são aquelas corretas e melhores. A indicação de Deus sempre será melhor.
Mas voltemos. Voltando ao verso 24, lemos: então o Senhor Deus fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Na sequência dos fatos, volta a palavra a falar de Abraão, que Abraão levantou-se cedo, ao dia seguinte em que tinha falado com Deus, e apressou-se a olhar para a região de Sodoma e Gomorra, e diz a palavra que subia da terra uma fumaça como de uma fornalha. Isso significa que Abraão teve então entendimento que Sodoma e Gomorra já não existiam mais, que Deus indo, chegando àquela cidade, não encontrou 10 justos como ele tinha pedido, e que assim o juízo de condenação veio sobre aquelas cidades. A palavra não faz menção quando é que Abraão soube que Ló foi poupado, mas certamente em algum tempo posterior isso veio a conhecimento. A continuação do capítulo 19 mostra-nos aqui a atuação imprópria das filhas de Ló, que acharam que estavam sós no mundo. A região de morada delas ficou destruída e só sobrou o pai. Então preocuparam-se: como vai haver descendência no mundo? E fizeram uma atuação imprópria, embriagando o pai, para que por ele elas conseguissem conceber e dar continuidade à espécie. Coisas erradas, procedimentos errados, que depois surgem povos, como Moabe, a nação de Moabe, e também os amonitas, que mais à frente não vão ver, povos descendentes de Ló, para quem Deus tem misericórdia, porque são descendência de Ló, mas são povos inimigos da descendência de Abraão, mostrando que eram coisas feitas na carne, frutos da carne, indo na corrupção da carne, e geram povos que são também da carne, inimigo daqueles que são chamados para serem descendência de Abraão na fé e em espírito. Todas essas narrativas, irmãos, encontramos no capítulo 19 de Gênesis. Observe que a palavra de Deus não oculta alguns casos vexatórios. A palavra é aberta para mostrar tudo. Não há um justo sequer na face da terra. Tão somente a misericórdia de Deus é que faz com que venhamos ser salvos. E a justiça, quando alguém alcança esta justificação da parte de Deus, é tão somente por crer nele, de que ele é poderoso para operar em nós todas as coisas, inclusive isso, o sermos aperfeiçoados, santificados, justificados, para depois estarmos com ele na eternidade. Capítulo 20. Outro caso difícil, tal qual aconteceu no capítulo 12, que nós já lemos anteriormente, em que Abraão foi parar na terra do Egito, e que usou do artifício de dizer que Sara era sua irmã e não sua esposa, para se resguardar dos habitantes da cidade. Diz a palavra que agora Abraão vai peregrinar em Gerar, uma cidade de Gaza, região que depois vem ser dos filisteus. E chegando lá, tendo dito Abraão que Sara era sua irmã, ela é tomada para o harém de Abimeleque, o rei de Gerar. Observe bem esse fato, irmãos, vexatório, mas a palavra conta. Mas observem a atenção de Deus, verso 3:
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Com as nossas palavras, Deus intervém para que Sara não seja manchada e Abraão desonrado. Mais uma vez, observem a seriedade também do aspecto do casamento. Já foi antes, agora de novo. A questão de que uma mulher que tem marido não pode pertencer a ninguém mais. Hoje vivemos a dificuldade em que a lei dos homens apresentou a separação, o divórcio, dizendo que estão solteiros. E daí a sequência, casa-se de novo, mas permanece essa gravidade. Mulher que tem marido, tomaste mulher que tem marido. Permanece a lei de Deus. E observe que não é para Abraão, não. Essa lei é universal. Deus é Deus, dos que estão perto dele e dos que estão longe também. Essa lei é no Egito, essa lei é entre os filisteus e é também no meio do povo de Deus. E parece que hoje nós estamos esquecendo isso. Em Romanos 7, como em Coríntios capítulo 7, coincidentemente capítulo 7, as duas cartas de Paulo, continua a palavra: a mulher está presa ao marido enquanto ele viver. Isso ninguém tira, irmãos. É lei de Deus. O homem pode ter o registro, o apontamento de que o casal se separou porque não pode ficar junto, mas dá liberdade para casar, isso não. Lembrando ainda que o divórcio, a separação, por Deus, só é permitido num único caso: o caso de prostituição. Aí se separa. Pode se separar, mas a palavra de Deus coloca logo em seguida que se reconciliem. Se não dá para reconciliar, fique sem casar. A lei de Deus é esta. Por 2000 anos o cristianismo no mundo pregou isso. A Assembleia de Deus por quase 100 anos pregou isso. Mudaram agora. Mas fica a pergunta outra vez: 2000 anos de cristianismo falamos errado? Ensinamos errado? 100 anos de Assembleia de Deus, ensinamos antes errado e agora é o certo? Por isso que a palavra de Deus diz, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que viria apostasia no mundo. E aí está um exemplo de que os homens, dizendo-se cristãos, estão alterando aquilo que é mais básico nas coisas de Deus: o casamento. Continuemos. Mas a sequência é que Deus fala claro para Abimeleque de que o homem a quem pertence aquela mulher, Sara, é profeta. Verso 7, leio esse verso: agora pois, Deus é que diz: restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituir-lhes, certamente que morrerás tu e tudo que é teu. Um homem, irmãos, que alguém diria ímpio, não salvo, rei numa cidade dos filisteus em Gaza, ele ouve a palavra de Deus em sonho, tem entendimento. Verso 8 diz que ele acordou de manhã cedo, chamou todos os seus servos e expôs
a palavra que Deus tinha dito a ele em sonho naquela noite. E diz o verso 8 que aqueles homens de Gerar temeram a Deus. E a mulher é devolvida a Abraão, mas Abraão tem uma repreensão do rei. Quando no verso 9, diz a palavra, então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazer sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Abimeleque está corrigindo Abraão. E na sequência corrige também a Sara. E eu vou ler o verso 16. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e até com todos os outros, e estás advertida. Também repreensão, correção para Sara. Que vergonha. Abraão e Sara sendo advertidos. E esse aspecto de véu é a esposa, a mulher se guardar para seu marido, em todos os aspectos. O que muitas vezes não vemos hoje, perdoa-nos falar assim. Quando a mulher se expõe muito, nos seus enfeites, nos seus vestuários, ela não está colocando véu, não está se guardando. Quando ela é casada, ela tem marido, ela tem que se guardar. Essa advertência de Abimeleque serve para as senhoras esposas hoje, em que deve se guardar no véu, no cobrir-se, reservando só para o seu marido. Atenção para isso. E vemos muitas esposas à vontade para se enfeitarem, para se embelezarem, estarem numa vestimenta, se tornarem mais jovens, mais atraentes. Cuidado. Vamos ler Gênesis capítulo 20 e o verso 16. Estás advertida. És esposa, tens marido. Tem que se guardar nisso. Esse costume de moedas, gado, é como um desagravo. A pessoa dá um presente como uma desculpa por ter avançado num particular de chamar Sara para ser esposa dele. Esta é a forma que deve entender. Bom, entretanto em tudo isso, a posição de homem de Deus, profeta de Deus, servo de Deus, é mantida a Abraão. Isso não muda. E o verso 17 diz que orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, esses pontos que aparecem um pouco vexatórios, e Deus deixou para nós entendermos, irmãos, que a igreja é de Deus. Não podemos deixar a igreja desamparada também, deixar na mão dos reis da terra. A igreja é de Deus. Nós somos de Deus. Estamos também advertidos espiritualmente. Devemos nos zelar, tomar cuidado de nós mesmos, porque nós temos, como igreja, temos marido. E quantos correndo atrás de autoridades, de políticos, por isso, por aquilo outro? Não. Nós temos marido. O marido da igreja é que tem que tomar providência. E o marido da igreja é Cristo Jesus, e ele não é como Abraão, não. Ele não vai nos abandonar no Egito, nem na cidade de Gerar. Ele toma a posição de marido, e por isso ele está pronto a dar a sua própria vida. O que Abraão não estava pronto ainda. Está mais preocupado com o seu bem-estar físico do que com a honra de Sara, que era também a sua própria honra. Mas Cristo Jesus deu a sua própria vida para nos purificar, nos santificar e nos apresentar a Ele mesmo como uma esposa
ataviada, vestida de branco, e etc, etc. Observam, tudo tem cunho espiritual. Então o vexame de Abraão e Sara é para ensinar a igreja, a nós, de quão privilegiados somos em termos a Deus como que zela por nós em todo o tempo. Nós vamos estar interrompendo nosso estudo em Gênesis, nesse capítulo 20, dando sequência na próxima oportunidade, no capítulo 21. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.